Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 22º domingo do tempo comum do ano A. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 16, versículos de 21 a 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho é um evangelho que muita gente tem muita pulga atrás da orelha. Especialmente porque Jesus chama Pedro de Satanás. Ora, Pedro foi o primeiro papa da igreja. Como pode esse homem então ser chamado de Satanás? São questionamentos que surgem na nossa mente. Mas vamos entender melhor esse contexto. Primeiro, o evangelho ele acaba trazendo a seguinte reflexão no versículo 21, né? Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém. Jerusalém era a cidade que tinha-se a centralidade da religião. Ali porque estava construído o templo de Jerusalém. Então, o que acontece? O povo está vindo até lá e aí Jesus falando, né? Que eles já estavam nesse caminho, nesse percurso também. Ele começa a dizer que tinha que ir lá sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e mestres da lei, ou seja, do povo religioso. É interessante que Jesus meio que também relembra um pouco a vida dos profetas. Muitos profetas morreram em Jerusalém. E Jesus também disse que vai ressuscitar o terceiro dia. Mas veja como é que as pessoas elas não focam na ressurreição, elas focam no sofrimento. Isso é bem notório, porque é hoje isso que acontece também. Nós focamos muito nas dificuldades, nas cruzes diárias. E esquecemos que existe um céu. E esquecemos que existe uma glória futura. Amados irmãos e irmãs, a gente precisa entender dois fatos. Primeiro, não existe ressurreição sem morte. Então eu não posso só almejar a glória e esquecer os sofrimentos do tempo presente. Mas eu também não posso ficar só neles e esquecer que existe uma glória futura. As duas coisas precisam andar literalmente de mãos dadas. Não é à toa que Jesus fala que vai sofrer, mas já anuncia que vai ressuscitar. Só que é interessante que Pedro, sempre ele tem essa característica de dar um passo à frente. Ele é meio, aspas, enxerido e diz: Ei Jesus, vem cá. Então ele começa a repreender Jesus. É interessante que Pedro está utilizando expressões muito similares no grego, ao dizer que vai repreender aqui, a Satanás lá no início do Evangelho de Mateus, na tentação do deserto. E aí é interessante que Jesus vai dizer, que Pedro vai dizer, né? Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Ou seja, Pedro não quer de modo algum que Jesus venha sofrer. É um medo gigantesco do sofrimento, é um medo gigantesco da cruz, é um medo gigantesco de toda esta realidade. É isso que Pedro diz que Deus não pode permitir que isso aconteça. E aí Jesus então volta-se para Pedro e vai dizer: vai para longe, Satanás. Algumas traduções dizem: vai de retro, Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Todas vão para esse mesmo caminho. É Jesus que chama Pedro de Satanás e manda ele ficar longe dele. Só que não é bem assim que o grego fala. No original grego, a expressão é: vai para trás de mim, Satanás. Para dizer assim: Pedro, volte e lembre-se que você não é chefe nem mestre. Você é discípulo. Todo discípulo tem que andar atrás do mestre. Eu sou mestre, você tem que me seguir. Pedro, nesse momento, estava começando a largar de ser discípulo e querer agora ensinar Jesus como é que é ser mestre, como é que é ser Deus. Eu dou risada porque tem muita gente na igreja que quer ensinar Jesus a ser Deus, né?
Nós queremos dizer a Jesus o que é melhor para a gente. Nós queremos ensinar para Jesus, por exemplo, o que é melhor para mim. A nossa oração muitas vezes é mais pedindo do que dizer seja feita a tua vontade. Tem até pessoas, né, que querem ensinar de fato como é que deve se celebrar de fato a missa e não quer acreditar naquilo que a igreja fala, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, são muitas atrocidades que nos fazem, às vezes, ser como Pedro, que está querendo ser mestre em vez de discípulo. Ao mesmo tempo, eu já li um comentário sobre isso, que a mesma expressão em grego também que Jesus fala, né, de ir atrás de mim, é similar à que aparece lá no início do Evangelho de Mateus, quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homem. Então também é como se Jesus estivesse relembrando a Pedro: Pedro, tu tem que voltar ao primeiro amor. Tu tem que voltar àquele mesmo chamado. Tu tem que voltar, lembra aquilo que eu te chamei, recorda do teu chamado. E aí, eu falo disso porque é interessante lembrar que sempre que nós largamos o nosso chamado inicial, sempre que nós abandonamos o nosso primeiro amor, sempre que nós esquecemos da nossa vocação, nós corremos riscos de abandonar o discipulado. Enquanto o nosso coração está aquecido por estas verdades, nós somos autênticos discípulos, discípulas sim. Depois, amados irmãos e irmãs, continuando, Jesus, como eu falei, chama Pedro de Satanás. Satanás significa pedra de tropeço. Então, Pedro estava sendo um obstáculo para a missão de Jesus. Por isso que Jesus chama ele assim. Depois diz: tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Porque, na verdade, a humanidade ela quer fugir dos sofrimentos. A humanidade quer fugir desses dilemas. A humanidade quer fugir dessas dificuldades, amados irmãos e irmãs. E aí é onde está o grande problema. A gente não pode fugir das dificuldades. Nós não podemos fugir desses dilemas todos. Depois, continuando, né, Jesus diz aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, veja como é que tudo está interligado, a dinâmica da missionariedade e do fato de ser discípulo. Porque depois de mostrar que Pedro não estava sendo discípulo, depois de mostrar que Pedro não estava seguindo Jesus, ele vem ensinar o que é para fazer para segui-lo. É preciso, primeiro, renunciar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. E depois é que você pode seguir. Renunciar a si mesmo é largar suas próprias convicções, sua forma de enxergar o mundo. E talvez aqui esteja uma das coisas mais difíceis. Porque muitas e muitas vezes a gente quer ser Senhor de si mesmo, Deus de si mesmo. Segundo, é tomar a cruz, ou seja, os sofrimentos, os dilemas, as dificuldades. E depois seguir. Aí Jesus diz, né? Aquele que quer salvar a sua própria vida vai ter que perder. Ou seja, quem focar somente em si, quem for muito egoísta, quem só ficar olhando para o próprio umbigo, essa pessoa vai perder a sua própria vida. Mas aquele que deseja perder por causa de Cristo, aquele que colocar Cristo como centro, encontrará a vida verdadeira. E aí Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? E aí, gente, eu finalizo com essa frase, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Se nós pararmos para olhar hoje, tem tanta gente que ganha tanta fama, que ganha tanto dinheiro, grandes mansões, viagens, tudo. Isso é tudo muito bom, né? Eu também queria muito isso. Mas no fundo, essas pessoas às vezes não têm paz, não têm alegria. Para ficar feliz, precisa 24 horas estar dependente de alguma coisa. Quantas pessoas que são dependentes das drogas, que não conseguem mais dormir sem não ser por um tipo de medicamento, porque o dinheiro já tomou tal proporção na sua vida que ela não vive mais em paz. De que adianta ter tudo, mas não ter o céu? De que adianta termos tantos títulos, termos tantas coisas, e por isso aqui, perder o céu? Amados irmãos e irmãs, eu não quero, não. Eu não quero deixar de ser discípulo para querer dar uma de mestre e ser mais do que Deus. Porque se eu fizer isso, eu vou me perder. E talvez a gente se pergunte agora o que é que isso tudo tem a ver com a primeira leitura. Como eu sei que tem muita gente que me acompanha, que é padre, que vai fazer celebração final de semana e por aí vai, eu quero dar uma pista para vocês. Lá na primeira leitura, a gente vê o drama, né, de Jeremias. Um drama muito profundo, etc. e por aí vai.
esse drama que Jeremias passa, esse sofrimento que Jeremias passa, talvez seja similar ao sofrimento talvez que Pedro passou. Foi chocante saber que o mestre ia sofrer. Foi chocante saber que Jesus tinha que passar por algumas coisas. E aí Jeremias lembra que ele começa a questionar, ele questiona para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas lá no fundo, quando ele quer largar tudo, algo queima e arde dentro dele. Eu fico imaginando, talvez, nessa situação, Pedro. Jesus chamou ele com tal expressão lá no início. Quando ele agora erra, ele automaticamente também começa a recordar da mesma expressão. O mesmo Deus que me chamou, me chama agora. O mesmo Cristo que uma vez me chamou para ser pescador de homens, agora ele me chama para que eu possa voltar, ir para trás dele, voltar a ser discípulo. Esse convite é um convite diário. Todos os dias nós somos chamados a voltar a ser discípulos. Sabe por quê? Porque na missão temos que ser um pouco de mestre também. E nós corremos o risco de querer abandonar a vida do discipulado. Última coisa. O que Pedro estava com problema é porque ele estava com a mentalidade de um Messias triunfalista, político, que não ia sofrer. Amados irmãos e irmãs, permitamos com que pela ação do Espírito Santo nós possamos todos os dias quebrantar, transformar, converter a nossa visão sobre quem Jesus é. Para que assim como aconteceu com esse Evangelho, nós também não deturpemos quem Deus é de fato. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.